Sob um céu tempestuoso, um homem de terno impecável segura um potro branco recém-nascido à beira de um precipício. Suas patas frágeis tremem enquanto ele se debate inutilmente. Ao lado, uma égua relincha em desespero, puxando violentamente a corda que a prende. Você não merece descendentes, sussurra o homem com um sorriso cruel. Você pediu por isso. Com um movimento calculado, ele lança o filhote no abismo. O grito angustiado da mãe ecoa pelo penhasco enquanto o homem se afasta em seu carro, luxuoso. As ondas furiosas golpeiam as rochas abaixo. Mas então, algo impossível acontece. O que a mãe faz em seguida deixará todos sem fôlego. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. As nuvens escuras pairavam sobre o penhasco das gaivotas, como presságios sombrios naquela tarde de março. Helena Montenegro, a mais respeitada criadora de cavalos da região, observava com orgulho sua égua premiada, Estrela, pastando tranquilamente nos campos verdejantes que se estendiam até a beira do precipício. O potro, recém-nascido, branco como a neve da serra, ainda cambaleava em suas pernas frágeis ao lado da mãe, inconsciente do destino que o aguardava. A propriedade dos Montenegro era famosa por seus cavalos de linhagem pura, especialmente pelos exemplares brancos que pareciam ter sido tecidos com fios de lua. Por gerações, a família cultivara uma reputação inabalável de excelência e integridade no meio equestre, até aquele fatídico dia, quando Ricardo Mendes decidiu transformar uma derrota em vingança. O Range Rover preto cruzou os portões da fazenda como uma sombra má. Ricardo, em seu terno italiano impecável, trazia no rosto aquele sorriso que Helena aprendera a temer desde o último campeonato nacional. Ela ainda se lembrava do momento em que seu cavalo ultrapassara o dele na reta final, conquistando não apenas o título, mas também expondo as práticas duvidosas de dopagem que Ricardo tentara esconder. Que surpresa desagradável, Ricardo, Helena disse, mantendo a postura ereta que sua avó lhe ensinara a conservar, mesmo nos momentos mais difíceis. Creio que os tribunais deixaram claro que você não é mais bem-vindo aqui. Antes que Helena pudesse reagir, 3 homens emergiram da vegetação. 2 deles a seguraram, enquanto o terceiro laçava o potro assustado. Estrela relinchou desesperadamente, mas também foi contida. O horror se instalou no coração de Helena quando Ricardo pegou o filhote nos braços e caminhou em direção ao penhasco. Você não entende, Helena. Ninguém humilha Ricardo Mendes e sai impune, disse ele, aproximando-se da beira do precipício. Seu precioso campeão nunca terá descendentes. Este é apenas o começo da minha vingança. As ondas golpeavam furiosamente as rochas dezenas de metros abaixo. Seu rugido misturando-se aos relinchos angustiados de Estrela e aos gritos desesperados de Helena. Com um movimento calculado, Ricardo lançou o potro trêmulo no abismo. O pequeno corpo branco desapareceu entre as brumas, enquanto o empresário caminhava calmamente de volta ao seu carro. Agora você sabe o que acontece quando alguém ousa me desafiar, disse ele, ajustando a gravata de seda. Os capangas soltaram Helena, que caiu de joelhos na grama úmida, suas lágrimas se misturando à garoa que começava a cair. O que Ricardo não sabia, porém, era que o destino tinha outros planos. Metros abaixo do ponto de arremesso, uma saliência rochosa coberta por densa vegetação se projetava da parede do penhasco. O potro, embora ferido e aterrorizado, caíra sobre este amortecimento natural. Seus relinchos fracos eram abafados pelo barulho das ondas, mas para Estrela, cujo instinto maternal transcendia o ruído da natureza, cada som era um fio de esperança.
Enquanto o Range Rover se afastava, deixando marcas de pneus na terra molhada, Estrela se aproximou da beira do penhasco. Seus olhos castanhos, profundos como poços de sabedoria ancestral, fixaram-se no ponto onde seu filhote desaparecera. Algo em seu coração de mãe dizia que a história não terminara ali. Na pequena cabana próxima à praia, o velho Manuel limpava suas redes de pesca, alheio ao drama que se desenrolara no alto do penhasco. Seus olhos enrugados, acostumados a ler os sinais do mar, logo perceberiam algo diferente no comportamento da égua que permaneceria vigilante no alto das rochas. Em suas 6 décadas de vida como pescador, aprendera que alguns milagres precisam de mãos humanas para se concretizarem. A tempestade que se aproximava traria mais que água e vento. Traria uma história de crueldade e redenção, de coragem e compaixão, que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. E tudo começava ali, com um potro branco agarrado à vida numa saliência rochosa, uma égua que se recusava a abandonar a esperança, e um velho pescador prestes a descobrir um novo propósito para seus dias solitários. Manuel acordou antes do nascer do sol, como fazia todos os dias há 40 anos. O cheiro de café recém-coado preenchia sua pequena cabana, misturando-se com o aroma salgado que vinha do mar. Seus velhos ossos protestavam contra a umidade da manhã, mas algo o impelia a sair mais cedo naquele dia. Talvez fossem os relinchos distantes que ouvira durante a noite, tão diferentes dos sons habituais do mar. Enquanto preparava suas redes, um som peculiar chamou sua atenção. Não era o barulho costumeiro das gaivotas, nem o quebrar das ondas nas rochas. Era um lamento profundo e persistente vindo do alto do penhasco. Manuel franziu a testa, seus olhos experientes esquadrinhando o céu ainda escuro. Em todos seus anos vivendo à beira-mar, nunca ouvira nada parecido. São tempos estranhos estes, murmurou para si mesmo, pegando sua velha lanterna. A curiosidade, companheira constante em sua vida solitária, o empurrava em direção ao som misterioso. Começou a subir a trilha que serpenteava pelo penhasco, uma rota que conhecia como as linhas de sua própria mão. O sol começava a atingir o horizonte de rosa quando Manuel alcançou o topo. Ali, recortada contra o céu da manhã, estava uma égua magnífica. O animal, que claramente pertencia a algum aras importante, mantinha-se imóvel à beira do precipício, seus olhos fixos nas rochas abaixo. Manuel notou imediatamente que algo estava errado. O animal parecia não ter se movido por horas, talvez dias. "Calma, menina", sussurrou ele, aproximando-se lentamente. Anos de experiência com animais marinhos feridos lhe ensinaram a importância da paciência. Para sua surpresa, a égua não se assustou com sua presença. Ao contrário, virou a cabeça em sua direção, seus olhos grandes e expressivos, parecendo implorar por ajuda. Manuel se aproximou mais, notando os sinais de exaustão no animal. Marcas de lágrimas secas manchavam seu pelo sedoso e seus flancos tremiam de cansaço. "Você está procurando alguma coisa, não é?" perguntou suavemente, seguindo o olhar fixo da égua em direção às rochas abaixo. Foi então que ele ouviu, entre o rugido das ondas e o grito das gaivotas, um som fraco e trêmulo chegou aos seus ouvidos. Um relincho, tão débil que poderia ser confundido com o vento, vinha de algum lugar nas encostas do penhasco. O coração do velho pescador acelerou. Em sua juventude, ele costumava escalar essas mesmas rochas em busca de ovos de aves marinhas, uma habilidade que salvara sua família da fome durante os anos difíceis. Agora, essas memórias antigas poderiam servir a um propósito diferente. Manuel começou a descer cuidadosamente pela face do penhasco, seus dedos encontrando automaticamente as fendas familiares na rocha. A idade pode ter diminuído sua força, pensou,
mas não sua habilidade de ler a pedra. Cada movimento era calculado, cada apoio testado antes de confiar seu peso. À medida que descia, o som foi ficando mais claro. Era definitivamente um potro e estava vivo. Manuel sentiu seu coração apertar ao imaginar o que poderia ter acontecido. Acidentes eram comuns nesta área, mas algo lhe dizia que isto não fora um acidente. Depois de vários minutos de descida cautelosa, ele finalmente o viu. Encolhido numa saliência rochosa, parcialmente protegido por um emaranhado de vegetação, estava um potro branco como a espuma do mar. O animal tremia, seus olhos grandes cheios de medo e dor, mas ainda havia vida neles. Então é por isso que ela não sai dali, murmurou Manuel, compreendendo finalmente o comportamento da égua. O instinto maternal era algo que ele conhecia bem, tendo observado tantas vezes as baleias protegendo seus filhotes nas águas da baía. O potro tentou se mexer ao vê-lo, mas estava claramente ferido. Manuel avaliou a situação com o olhar experiente de quem já enfrentou muitos desafios no mar. A saliência era estreita, o animal estava ferido e ele não era mais o jovem ágil de antigamente. Mas também sabia que, se não fizesse nada, o potro não sobreviveria por muito mais tempo. Lá em cima, a égua continuava sua vigília silenciosa, seus olhos nunca deixando o ponto onde Manuel desaparecera. O sol agora estava completamente acima do horizonte, banhando o penhasco em luz dourada. Um novo dia começava, trazendo consigo a promessa de que, às vezes, os milagres precisam apenas de um coração disposto e mãos calejadas para se realizarem. O resgate não seria fácil. Manuel sabia disso no momento em que alcançou a saliência rochosa onde o potro estava preso. O animal, embora pequeno, ainda pesava mais do que seus velhos braços estavam acostumados a carregar. Mas havia algo nos olhos do filhote que o lembrava de sua falecida esposa, Maria. Aquela mesma mistura de medo e confiança que ela demonstrara em seus últimos dias. "Devagar, pequeno", sussurrou Manuel, aproximando-se com movimentos suaves. O potro tremeu, mas não tentou recuar. Não havia para onde ir na estreita plataforma natural. Suas pernas, manchadas de sangue seco, apresentavam diversos cortes, embora nenhum parecesse profundo demais. O milagre da vegetação densa havia amortecido sua queda. Manuel retirou do bolso um pedaço de pão que trouxera, oferecendo-o ao animal. "Você deve estar com fome, não é?" O potro hesitou por um momento antes de aceitar o alimento, seus movimentos fracos revelando o esgotamento de dias sem comida adequada. Enquanto o animal comia, Manuel aproveitou para examinar melhor seus ferimentos. Foi então que notou algo brilhante preso entre os pelos do pescoço do potro, um pequeno medalhão de prata com um símbolo gravado. Seus dedos calejados tocaram o metal frio, reconhecendo o brasão dos Montenegro. "Então você é da família mais antiga de criadores da região", murmurou, compreendendo agora a excepcional qualidade do animal. Acima deles, a égua relinchou, como se respondesse à sua descoberta. Manuel ergueu os olhos, vendo sua silhueta recortada contra o céu da manhã. "Não se preocupe, senhora", disse ele. "Vou trazer seu filho de volta." Com cuidado, começou a envolver o potro com sua camisa de flanela, transformando-a numa espécie de rede improvisada. O animal, embora assustado, parecia entender que aquele estranho representava sua única chance de sobrevivência. "Isso, pequeno, confie em mim", murmurou Manuel, amarrando as mangas da camisa para criar um suporte mais firme. O verdadeiro desafio, porém, estava apenas começando. Manuel precisaria escalar de volta carregando um peso considerável, e cada movimento precisaria ser perfeitamente calculado. Um único erro poderia significar a morte para ambos.
Iniciou a subida usando uma técnica que desenvolvera ao longo de décadas, resgatando redes presas nas rochas. Cada movimento era lento, deliberado, testando cada apoio antes de confiar seu peso, e agora também o do potro a ele. O animal, surpreendentemente, manteve-se quieto como se compreendesse a gravidade da situação. A ascensão parecia interminável. O suor escorria pelo rosto de Manuel, seus músculos tremiam com o esforço, mas ele se recusava a desistir. O sol, agora mais alto no céu, castigava suas costas expostas, e o vento marinho, normalmente reconfortante, parecia conspirar contra sua escalada. Metros acima, a égua acompanhava cada movimento com atenção absoluta. Seus relinchos ocasionais soavam como palavras de encorajamento aos ouvidos do velho pescador. "Já estamos quase lá", ofegou ele, mais para si mesmo que para os animais. Quando finalmente alcançou o topo, suas pernas mal conseguiam sustentá-lo. Com um último esforço, ergueu o potro sobre a borda do penhasco, deixando-o gentilmente na grama. A égua imediatamente se aproximou, cheirando seu filhote com ansiedade maternal, verificando cada ferimento com toques delicados de seu focinho. Manuel desabou na grama, seu coração batendo como um tambor enlouquecido. Enquanto recuperava o fôlego, observava a reunião entre mãe e filho com lágrimas nos olhos. Era o tipo de momento que fazia valer a pena todos os riscos, todos os medos superados. "Vocês não podem ficar aqui", disse ele finalmente, quando suas pernas pararam de tremer. "Quem quer que tenha feito isso pode voltar." A égua ergueu a cabeça, seus olhos inteligentes fixos nele, como se compreendesse cada palavra. "Minha cabana não é grande coisa, mas tem espaço suficiente para vocês dois." Com dificuldade, levantou-se e começou a caminhar lentamente pela trilha que levava à praia, esperando que os animais o seguissem. Para sua surpresa, eles o fizeram sem hesitação, a égua ajudando seu filhote cambaleante com gentis toques de seu focinho. O pequeno grupo formava uma procissão curiosa descendo o penhasco, um velho pescador sem camisa, uma égua de raça pura e um potro ferido, unidos por circunstâncias extraordinárias. As gaivotas os acompanhavam com seus gritos, como arautos anunciando que algo especial estava acontecendo naquela manhã aparentemente comum. Manuel não sabia, mas aquele resgate seria apenas o começo de uma história muito maior. O pequeno medalhão, balançando no pescoço do potro, guardava segredos que logo viriam à tona, mudando para sempre não apenas sua vida solitária, mas o destino de todos os envolvidos naquela trama de crueldade e redenção. A modesta cabana de Manuel nunca havia abrigado hóspedes tão nobres. O velho pescador improvisou um abrigo para os animais usando tábuas velhas e lona, transformando o pequeno galpão onde guardava suas redes em um estábulo rústico. O cheiro de maresia misturava-se agora com o aroma doce do feno que conseguira com um fazendeiro local em troca de uma semana de pescaria. Durante os primeiros dias, Manuel dedicou-se inteiramente aos cuidados do potro. Suas mãos, acostumadas a remendar redes, agora limpavam ferimentos com a delicadeza de um curandeiro. Os conhecimentos de ervas medicinais, aprendidos com sua avó indígena, provaram-se invaluáveis. Cataplasmas de arnica e calêndula, colhidas nas encostas do penhasco, ajudavam a cicatrizar os cortes, enquanto compressas de camomila acalmavam as contusões. "Você é um guerreiro pequeno", dizia Manuel enquanto aplicava os medicamentos naturais. O potro, que ele começara a chamar de Luar, devido à sua pelagem branca que brilhava sob a luz noturna, demonstrava uma força de vontade surpreendente. Cada dia trazia pequenas vitórias, um passo mais firme, um relincho mais forte, um brilho mais vivo nos olhos. Estrela,
como Manuel nomeara a égua, raramente se afastava do filho. Sua presença constante e cuidadosa revelava não apenas o instinto maternal, mas uma inteligência que impressionava o velho pescador. Ela parecia entender perfeitamente quando Manuel precisava examinar algum ferimento mais delicado, mantendo o luar calmo com suaves toques de seu focinho. Foi numa dessas manhãs de cuidados que Manuel ouviu o ronco de um motor possante aproximando-se. Seu coração disparou ao reconhecer o som. Era o tipo de veículo que pessoas ricas dirigiam, não o tipo que costumava aparecer em sua praia isolada. Rapidamente, fechou as portas improvisadas do galpão, fazendo sinal para que os animais permanecessem em silêncio. O Range Rover preto estacionou próximo à cabana, levantando uma nuvem de areia. Ricardo Mendes emergiu do veículo, seu terno italiano contrastando grotescamente com o ambiente rústico da praia. Seus olhos frios esquadrinharam a área antes de fixarem-se em Manuel, que aguardava na porta de sua cabana. Manuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então este era o homem responsável pelo sofrimento de Luar. Suas mãos calejadas se fecharam em punhos, mas sua voz permaneceu calma. Não vejo muito movimento por aqui, senhor. Apenas eu e o mar. As pessoas falam muito quando não têm o que fazer, respondeu Manuel, mantendo um tom casual. Mas um potro por estas bandas seria algo bem incomum, não acha? Só vejo peixes e gaivotas por aqui. Ricardo deu alguns passos pela propriedade, seus sapatos italianos afundando na areia. Sabe, senhor pescador, sou um homem muito generoso com aqueles que me ajudam. Se por acaso você encontrar algo incomum por aqui, uma recompensa considerável poderia ser arranjada. Manuel pensou em Maria, sua falecida esposa, e no que ela diria neste momento. Ela sempre afirmava que o caráter de um homem se revelava em como ele tratava os mais vulneráveis. Agradeço a oferta, senhor, mas como disse, só lido com peixes por aqui. Quando o Range Rover finalmente desapareceu na curva da praia, Manuel soltou um longo suspiro. Abriu as portas do galpão, encontrando os dois animais exatamente como os deixara. Estrela se aproximou dele, tocando seu ombro gentilmente com o focinho, como se agradecesse. Não se preocupem, disse ele, acariciando o pescoço da égua. Aquele homem não vai machucá-los novamente. Mas enquanto pronunciava essas palavras, Manuel sabia que esta não seria a última visita de Ricardo Mendes. O velho pescador tinha visto aquele tipo de olhar antes, nos tubarões que circulavam sua jangada, esperando o momento certo para atacar. A noite caiu sobre a praia, trazendo consigo uma brisa mais fria. Manuel acrescentou mais palha ao leito dos animais, sua mente trabalhando em um plano. Não poderia manter Luar e Estrela ali para sempre. Era apenas questão de tempo até Ricardo retornar com métodos menos cordiais. Precisava encontrar um lugar mais seguro para eles, e rápido. Na manhã seguinte à visita de Ricardo, Manuel acordou antes mesmo do primeiro canto dos galos. Seus sonhos haviam sido perturbados por imagens do empresário retornando com homens armados, e ele sabia que precisava agir rapidamente. Enquanto preparava seu café forte, uma memória antiga começou a se formar em sua mente. A lembrança de seu sobrinho, Miguel, que tinha uma pequena fazenda nas montanhas. Miguel era filho de sua irmã mais nova, já falecida. Eles não se viam há alguns anos, mas Manuel sabia que o sobrinho havia herdado o coração bondoso da mãe. A fazenda, embora modesta, ficava escondida entre vales profundos, longe dos olhos curiosos e das estradas principais. Seria o esconderijo perfeito para Luar e Estrela. Precisamos fazer uma viagem, anunciou Manuel aos animais, enquanto lhes levava água fresca. Estrela ergueu a cabeça, seus olhos inteligentes fixos nele, como se compreendesse a urgência em sua voz. Luar
já mais forte após dias de cuidados, relinchou suavemente em resposta. O velho pescador passou a manhã fazendo preparativos. Primeiro, foi até a vila mais próxima para usar o único telefone público da região. A conversa com Miguel foi breve, mas reconfortante. O sobrinho, após ouvir uma versão resumida dos acontecimentos, não hesitou em oferecer ajuda. A menção da sobrinha neta doente apertou o coração de Manuel. Clara, aos 10 anos, sofria de uma condição que afetava seus movimentos, mantendo-a presa a uma cadeira de rodas na maior parte do tempo. Talvez, pensou ele, esta não fosse apenas uma solução para os animais, mas também uma bênção disfarçada para a pequena Clara. De volta à cabana, Manuel começou a planejar a viagem. O caminho até a fazenda de Miguel era longo e perigoso, especialmente com um potro ainda em recuperação. Teriam que atravessar a serra por trilhas antigas, evitando as estradas principais onde poderiam ser vistos. Vamos partir esta noite, decidiu ele, recordando-se das histórias de sua avó sobre como os antigos viajantes usavam as estrelas como guia. A lua estaria cheia, proporcionando luz suficiente para a jornada, e a escuridão os protegeria de olhares indesejados. Enquanto arrumava uma pequena trouxa com ervas medicinais e provisões, Manuel encontrou o medalhão que havia retirado do pescoço de Luar dias atrás. O símbolo dos Montenegro brilhou sob a luz do sol que entrava pela janela, lembrando-o de que havia outro mistério a ser resolvido. Em algum momento, precisaria descobrir como o potro havia chegado àquela situação e fazer justiça à família Montenegro. À tarde, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Manuel observou o céu com preocupação. Uma tempestade estava se aproximando. Por um momento, considerou adiar a partida, mas o som distante de um motor potente o fez mudar de ideia. Ricardo poderia retornar a qualquer momento e não podiam arriscar serem encontrados. Vamos ter que confiar na proteção de Nossa Senhora, murmurou ele, ajustando as proteções improvisadas que havia feito para os cascos de Luar. O potro ainda mancava levemente, mas sua força aumentava a cada dia. Manuel sabia que o animal teria que encontrar coragem para fazer esta jornada. Assim como ele próprio precisaria encontrar a força de sua juventude mais uma vez. Quando o sol começou a se pôr, Manuel fechou sua cabana pela última vez. Não sabia quando ou se retornaria. O mar, seu eterno companheiro, rugia suavemente na praia, como se desejando boa sorte. Com uma trouxa nas costas e um cajado firme na mão, ele começou a guiar os animais em direção à trilha da serra. Estrela seguia próxima, seus passos silenciosos na terra macia, enquanto Luar caminhava entre eles protegido. O pequeno grupo iniciou sua jornada sob o crepúsculo, deixando para trás a segurança da praia em busca de um novo refúgio nas montanhas. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair quando alcançaram a trilha que subia a serra. Manuel puxou seu velho chapéu de palha mais para baixo, protegendo os olhos da garoa fina. À sua frente, o caminho serpenteava entre rochas antigas e árvores centenárias, desaparecendo na escuridão crescente. O trovão ribombou ao longe, como se o próprio céu quisesse adicionar drama à sua fuga. Manuel fez o sinal da cruz e começou a subida, sabendo que cada passo os levava para longe do perigo, e em direção a um destino que nenhum deles poderia prever. A tempestade caiu com toda a força quando alcançaram a parte mais íngreme da trilha. Relâmpagos iluminavam o céu em explosões brancas, revelando por breves instantes o caminho pedregoso à frente. Manuel caminhava com dificuldade, suas velhas botas escorregando na lama que começava a se formar. Cada passo exigia cuidado redobrado, especialmente por causa de Luar, que ainda não estava totalmente recuperado.
Calma, pequeno, murmurava ele toda vez que um trovão mais forte assustava o potro. Estrela mantinha-se surpreendentemente calma, como se entendesse a importância de permanecer focada durante a fuga. Seus olhos brilhavam na escuridão, atentos a cada movimento do filho. Na metade da subida, encontraram uma antiga igreja abandonada, uma construção de pedra que parecia brotar da própria montanha. Manuel conhecia bem aquele lugar. Sua avó costumava contar histórias sobre o santuário, dizendo que animais perseguidos sempre encontravam refúgio ali. Vamos descansar um pouco, decidiu ele, guiando os animais para dentro da construção. O teto ainda estava parcialmente intacto, oferecendo abrigo contra a chuva torrencial. O cheiro de incenso, mesmo após tantos anos, ainda pairava no ar, misturando-se com o aroma úmido da tempestade. Enquanto secava Luar com um pedaço de manta que trouxera, Manuel notou algo curioso. No altar parcialmente destruído, uma antiga imagem de São Francisco de Assis permanecia de pé, praticamente intacta. O santo dos animais parecia observá-los com olhos bondosos, suas mãos estendidas em bênção. Minha avó dizia que os animais que descansam neste lugar recebem uma bênção especial, contou Manuel aos seus companheiros de viagem, sua voz ecoando suavemente nas paredes de pedra. Ela falava de cavalos que se tornaram mais sábios que humanos, de pássaros que aprenderam a curar com seu canto. Um relâmpago particularmente forte iluminou o interior da igreja, fazendo as sombras dançarem nas paredes antigas. Por um momento, Manuel poderia jurar que viu um sorriso nos lábios esculpidos do santo. Luar, que estivera inquieto desde o início da tempestade, subitamente se acalmou, como se uma paz profunda o envolvesse. Estrela aproximou-se do altar, tocando gentilmente com seu focinho os pés da estátua. Manuel observou a cena com admiração. Havia algo quase sagrado naquele momento, como se séculos de orações e esperanças convergissem naquele único instante. Aproveitando a pausa, o velho pescador verificou os cascos de Luar. Para sua surpresa, o potro parecia mais forte, seus movimentos mais firmes, apesar da exaustiva caminhada. Talvez fosse apenas sua imaginação, influenciada pelas histórias de sua avó, mas havia algo diferente no olhar do animal. A chuva começou a diminuir, transformando-se numa garoa suave. Era hora de seguir viagem. Enquanto reunia seus pertences, Manuel encontrou um pequeno medalhão caído próximo ao altar, diferente daquele que pertencia aos Montenegro. Este trazia a imagem de São Francisco e parecia muito antigo. Retomaram a trilha sob uma lua que ocasionalmente espreitava entre as nuvens que se dissipavam. O ar estava mais leve agora, carregado com o perfume da terra molhada e das flores silvestres que só abriam à noite. Manuel notou que Luar caminhava com mais confiança, quase sem mancar. Precisamos nos apressar, sussurrou ele, guiando os animais para uma trilha ainda mais estreita, quase escondida pela vegetação. Era um caminho mais difícil, mas os manteria longe dos olhos de seus perseguidores. Nas primeiras horas da madrugada, alcançaram o ponto mais alto da travessia. Dali, podiam ver as luzes distantes do vale, onde ficava a fazenda de Miguel. Pareciam estrelas caídas na terra, prometendo segurança e descanso. Manuel sorriu, acariciando o pescoço de Estrela. Estamos quase lá, disse ele, sua voz carregada de esperança. O que ele não sabia era que aquela noite na velha igreja tinha mudado algo fundamental em Luar. O pequeno potro que carregava agora 2 medalhões, um da nobreza dos homens e outro da bênção divina, estava destinado a ser muito mais do que apenas um sobrevivente. O sol nascia quando finalmente avistaram a cerca da fazenda de Miguel. Manuel
Exausto da longa caminhada noturna, sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos ao ver seu sobrinho esperando no portão. Miguel havia passado a noite em vigília, preocupado com a jornada do tio e dos animais através da tempestade. "Graças a Deus vocês chegaram", disse Miguel, abraçando o tio com força. Seus olhos se arregalaram ao ver a beleza de Estrela e a peculiar coloração de Luar, que parecia ainda mais branco sob a luz do amanhecer. "São mais impressionantes do que imaginei." Um movimento na varanda da casa chamou a atenção de todos. Clara, em sua cadeira de rodas, observava a cena com olhos curiosos. A menina de 10 anos, cujos movimentos eram limitados por uma doença degenerativa, inclinou-se para a frente com um interesse incomum. "São eles, vovô Miguel, os cavalos da história que você me contou ao telefone?" A voz de Clara carregava uma mistura de esperança e encantamento que fez o coração de Manuel apertar. Miguel empurrou sua cadeira para mais perto, permitindo que ela visse melhor os recém-chegados. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Luar, ainda mancando levemente, separou-se do grupo e caminhou diretamente até Clara. O potro, que até então só se aproximava de Manuel e Estrela, parou diante da menina e abaixou sua cabeça até tocar gentilmente sua mão. "Ele é mágico", sussurrou Clara, seus olhos brilhando com uma alegria que Miguel não via há meses. O potro permaneceu perfeitamente imóvel enquanto ela acariciava seu focinho, os 2 medalhões em seu pescoço cintilando sob o sol nascente. "Papai, posso ficar com eles enquanto o tio-avô Manuel descansa?" perguntou Clara, uma nova energia em sua voz. Miguel trocou olhares com Manuel, que assentiu com um sorriso cansado. "Claro, minha filha. Vou mostrar ao tio Manuel onde ele pode descansar, e depois ajudo você a ir até o estábulo." Miguel conduziu os animais para um amplo estábulo restaurado, onde feno fresco e água limpa os aguardavam. Estrela seguiu tranquilamente, mas Luar hesitou, seus olhos fixos em Clara, até ela prometer que voltaria logo. Enquanto Manuel se acomodava no quarto de hóspedes, Miguel compartilhou suas preocupações. A fazenda passava por dificuldades financeiras desde que a esposa adoecera, e os tratamentos de Clara consumiam grande parte dos recursos da família. As palavras de Miguel provaram-se proféticas. Nas horas seguintes, enquanto Manuel dormia o sono dos justos, Clara passou todo o seu tempo no estábulo. Para surpresa de Miguel, sua filha demonstrou uma disposição que não apresentava há muito tempo, insistindo em tentar ficar de pé, apoiada na cerca, para alcançar melhor o pescoço de Luar. No meio da tarde, um grito de alegria acordou Manuel. Correndo para o estábulo, ele encontrou uma cena impressionante. Clara estava de pé, suas pernas tremendo com o esforço, mas sustentando seu peso enquanto se apoiava em Luar. O potro permanecia perfeitamente imóvel, como se entendesse a importância do momento. "Ela não conseguia fazer isso há meses", explicou Miguel, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Os médicos disseram que ela poderia perder completamente os movimentos das pernas, mas olhe." O momento de alegria, entretanto, foi interrompido pelo som de pneus na estrada principal. Miguel subiu rapidamente até o ponto mais alto da propriedade, voltando com notícias preocupantes. Manuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ricardo Mendes não havia desistido, e agora, mais do que nunca, eles precisavam proteger não apenas Luar e Estrela, mas também a inesperada esperança que trouxeram para Clara. A notícia sobre a melhora surpreendente de Clara espalhou-se rapidamente pela região. No pequeno povoado próximo à fazenda, as pessoas cochichavam sobre o potro branco que ajudava uma menina doente a andar novamente. Alguns chamavam de milagre, outros de coincidência, mas todos queriam ver com seus próprios olhos.
Miguel começou a receber visitas inesperadas. Primeiro, foi a professora aposentada Dona Benedita, trazendo seu neto que sofria de paralisia parcial. Depois, veio o filho do padeiro, que não conseguia andar desde um acidente. Logo, uma pequena fila de pessoas necessitadas começou a se formar na entrada da fazenda. Não podemos mandar essas pessoas embora, disse Clara a Manuel, seus olhos brilhando com uma sabedoria além de seus anos. Se Luar me ajudou, talvez possa ajudar outras crianças também. Precisamos ser muito cuidadosos, concordou Miguel, após uma longa discussão. Vamos estabelecer regras, apenas algumas visitas por dia, e somente para aqueles que realmente precisam. Assim nasceu o que as pessoas começaram a chamar de as sessões do Potro Branco. Todas as manhãs, 3 ou 4 crianças com dificuldades de locomoção vinham à fazenda. Luar, demonstrando uma paciência extraordinária, permanecia ao lado de cada uma delas, oferecendo apoio físico e, de alguma forma misteriosa, encorajamento. O mais impressionante era a transformação que ocorria não apenas nas crianças, mas também em seus pais. Rostos marcados por anos de preocupação começavam a mostrar sinais de esperança. Sorrisos há muito esquecidos voltavam a brilhar. Manuel observava tudo com um misto de alegria e apreensão. O medalhão de São Francisco, ainda pendurado no pescoço de Luar, junto com o símbolo dos Montenegro, parecia brilhar mais intensamente a cada nova criança que se beneficiava do contato com o potro. Foi durante uma dessas manhãs que Teresa, uma das mães, reconheceu o brasão dos Montenegro. Este símbolo, disse ela, examinando o medalhão mais antigo. Minha irmã trabalha na fazenda deles. Aconteceu algo terrível lá algumas semanas atrás. O melhor potro do Haras desapareceu misteriosamente. Tio, precisamos agir rápido, sussurrou ele, o rosto pálido. Ricardo Mendes está na vila. Ele está oferecendo uma recompensa absurda por informações sobre um potro branco. As crianças presentes, sentindo a tensão no ar, aproximaram-se de Luar como se quisessem protegê-lo. O potro, por sua vez, manteve-se sereno, seus olhos sábios observando cada rosto preocupado. Manuel sabia que ela estava certa. Em apenas uma semana, o potro havia trazido mais esperança para aquela comunidade do que qualquer médico ou tratamento convencional. Mas também sabia que Ricardo Mendes não desistiria facilmente. As famílias presentes formaram um círculo, cada uma oferecendo o que podia. O padeiro prometeu ser seus olhos na vila, alertando sobre qualquer movimento suspeito. Teresa se comprometeu a estabelecer contato com os Montenegro através de sua irmã. Até mesmo o velho João, que vivia na estrada principal, ofereceu-se para criar um sistema de alertas usando seus sinos de vento. Enquanto os adultos planejavam, Clara permanecia ao lado de Luar, seus dedos entrelaçados em sua crina branca. O potro abaixou a cabeça até tocar gentilmente seu ombro, como se prometesse que, acontecesse o que acontecesse, aquele vínculo especial jamais seria quebrado. A notícia chegou com a rapidez de um raio numa manhã de céu claro. Teresa irrompeu pela fazenda, ofegante após a corrida desde a vila. Dona Helena Montenegro está a caminho, anunciou ela, causando uma comoção imediata. Minha irmã conseguiu contar tudo a ela sem que Ricardo soubesse. Manuel sentiu seu coração disparar. Helena Montenegro era conhecida não apenas por sua habilidade com cavalos, mas também por seu temperamento forte e senso inabalável de justiça. Sua chegada poderia significar tanto salvação quanto novos problemas. Ela precisa ver, insistiu a menina, sua voz carregada de determinação. Precisa ver que Luar não é apenas um cavalo de competição, ele é um anjo de 4 patas. O som de pneus na estrada de terra anunciou a chegada.
Um carro elegante, mas discreto, estacionou próximo ao estábulo. Helena Montenegro emergiu do veículo com a elegância de uma rainha, mas seus olhos traíam uma emoção profunda mal contida. Mas foi quando Helena viu Luar que suas pernas fraquejaram. Miguel rapidamente trouxe uma cadeira, onde ela se sentou, os olhos fixos no potro branco que continuava seu trabalho com as crianças. Manuel aproximou-se cautelosamente, revelando então toda a história. O resgate no penhasco, a noite na igreja antiga, os medalhões e principalmente o dom especial que Luar demonstrava ter. Ricardo jurou que o havia matado, disse Helena, sua voz tremendo de emoção. Vangloriou-se disso no clube, dizendo que era o preço que eu pagaria por tê-lo denunciado. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Clara ajudando outra criança a se posicionar próxima a Luar. Mas olhem só, em vez de destruição, ele trouxe esperança. A manhã transcorreu com Helena, observando atentamente cada sessão. Seus anos de experiência com cavalos permitiam que ela notasse detalhes que outros haviam perdido. A forma como Luar ajustava sua postura para cada criança diferente, como ele parecia saber exatamente quanto suporte oferecer. Manuel tocou instintivamente o medalhão de São Francisco no pescoço de Luar, relembrando a noite na igreja antiga. Helena notou o gesto e examinou o segundo medalhão com interesse. Mas a tranquilidade do momento foi interrompida por um alerta urgente. O filho do padeiro chegou correndo, trazendo notícias alarmantes. Ricardo Mendes está na vila com vários homens, alertou ele. Estão interrogando todo mundo, oferecendo dinheiro por informações. No entanto, antes que pudessem elaborar um plano, ouviram o som inconfundível de vários veículos se aproximando pela estrada principal. O pânico começou a se espalhar entre as famílias presentes. Clara, surpreendendo a todos, tomou a liderança. Venham comigo, disse ela às outras crianças, sua voz tranquila, apesar do caos que se formava. Conheço um caminho que só nós, pequenos, conseguimos usar. Os veículos de Ricardo chegaram em uma nuvem de poeira vermelha, quebrando a paz da fazenda. 3 carros luxuosos estacionaram em formação intimidadora diante do estábulo. Do primeiro, emergiu Ricardo Mendes, seu terno italiano impecável, contrastando com a rusticidade do ambiente rural. Ora, ora, que reunião interessante, disse ele, seus olhos frios percorrendo o grupo que permanecera para enfrentá-lo. Manuel, Miguel, Helena e algumas das famílias que se recusaram a fugir. Helena Montenegro, que surpresa desagradável encontrá-la aqui. Os homens que acompanhavam Ricardo, 4 seguranças de aparência ameaçadora, moveram-se estrategicamente, cercando o grupo. Do estábulo, agora vazio, vinha apenas o som do vento através das frestas da madeira. Documentos forjados, interviu Manuel, sua voz carregada de indignação, assim como forjou sua vitória no campeonato usando drogas em seus cavalos. Procurem em toda a propriedade, ordenou aos seus homens. Encontrem o potro. Por favor, uma voz infantil soou, fazendo todos se virarem. Clara estava ali, em sua cadeira de rodas, tendo retornado sozinha. Por favor, senhor, Luar é especial. Ele me ajudou a ficar de pé pela primeira vez em 2 anos. Não me importo com suas histórias de milagres, declarou ele friamente. Aquele animal vale uma fortuna e será usado para o que foi criado, vencer competições e gerar campeões. Você não vai levá-lo, gritou uma das crianças. Ele é nosso anjo. Vejam, exclamou Helena, apontando para os medalhões no pescoço de Luar. Ambos brilhavam intensamente sob a luz do sol. O antigo símbolo dos Montenegro e a imagem de São Francisco, unidos em um propósito maior. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, Ricardo, disse Manuel,
Sua voz calma, mas firme. Mas não pode comprar o que está acontecendo aqui. Não pode comprar milagres. E também não pode comprar sua liberdade, completou Helena, um sorriso de triunfo em seu rosto. Os documentos sobre sua fraude no campeonato finalmente foram aceitos pelas autoridades. O céu da manhã testemunhou a queda do império de Ricardo Mendes. Os agentes federais, munidos de mandados e documentos oficiais, conduziram-no algemado até uma das viaturas, junto com seus seguranças. O empresário, antes tão imponente em seu terno italiano, agora parecia pequeno e derrotado. Fraude em competições equestres, falsificação de documentos, tentativa de homicídio de animais de raça, coação e ameaças, listou o delegado lendo as acusações. O senhor tem muito a explicar, senhor Mendes. As crianças observavam tudo com uma mistura de fascinação e alívio, ainda formando uma barreira protetora ao redor de Luar e Estrela. Clara, apoiada em seus novos amigos, sorria com a satisfação de quem testemunha a justiça sendo feita. Agora podemos contar ao mundo sobre Luar, disse Clara, sua voz cheia de esperança. Outras crianças como eu poderão receber ajuda. Miguel concordou, abraçando a filha pelos ombros. Precisamos proteger não apenas Luar, mas também a tranquilidade que permite que ele ajude as crianças. A ideia acendeu uma luz nos olhos de Helena. Posso usar minha influência e recursos para estabelecer uma fundação, disse ela, seu cérebro já trabalhando nos detalhes. Oficialmente, será apenas mais um centro de ecoterapia. O dom especial de Luar permanecerá nosso segredo. Manuel observou o potro, que escutava tudo com aquela expressão sábia em seus olhos. Os 2 medalhões em seu pescoço, o símbolo aristocrático dos Montenegro e a bênção humilde de São Francisco, pareciam representar perfeitamente a união que estava se formando. Helena sorriu, colocando a mão sobre o ombro do fazendeiro. Deixe isso comigo. Considere-se meu novo sócio. Sua experiência com a terra e seu coração bondoso são exatamente o que precisamos. Vovô Manuel, chamou Clara, usando pela primeira vez este termo carinhoso que fez o coração do velho pescador derreter. Você vai ficar conosco, não vai? Luar precisa de você. Todos nós precisamos. Claro que fico, pequena, respondeu ele, sua voz embargada. Alguém precisa contar as histórias da igreja antiga para as crianças que vierem, não é? O resto do dia foi dedicado a planos e sonhos. Helena, com sua experiência em administração, começou a delinear a estrutura da futura fundação. Miguel e Teresa organizaram uma lista das famílias que já eram parte do círculo de confiança. As crianças, por sua vez, continuaram suas sessões com Luar, cada pequeno progresso sendo celebrado como o milagre que realmente era. Ao cair da tarde, enquanto o sol pintava o céu de tons dourados, Manuel encontrou Luar sozinho no pasto. O potro, que ele resgatara tão frágil e ferido, agora irradiava uma força serena. Aproximando-se, o velho pescador acariciou seu pescoço, sentindo sob seus dedos calejados o pulsar de uma vida que havia sido salva para salvar outros. Luar respondeu com um suave relincho, seus olhos sábios fixos no horizonte onde o futuro aguardava com suas infinitas possibilidades. Clara, agora caminhando com desenvoltura cada vez maior, tornou-se uma espécie de embaixadora do projeto. Sua história inspiradora, contada com discrição para famílias cuidadosamente selecionadas, atraía pessoas de lugares cada vez mais distantes. O potro, agora um jovem cavalo em pleno vigor, desenvolvia uma conexão única com cada paciente. Para alguns, oferecia apoio físico, permitindo que se equilibrassem em seu dorso forte. Para outros, sua presença tranquila proporcionava o conforto emocional necessário para enfrentar os desafios da reabilitação. Manuel, que decidira trocar definitivamente suas redes de pesca pela vida na fazenda,
observava maravilhado como o medalhão de São Francisco parecia brilhar mais intensamente durante as sessões de terapia. É como se a bênção da igreja antiga se renovasse a cada sorriso, a cada pequena vitória, comentava ele. Helena aproveitou sua influência no meio equestre para estabelecer uma fachada perfeita para o projeto. Oficialmente, o local era apenas mais um centro de ecoterapia, um dos muitos que existiam pelo país. O verdadeiro milagre que acontecia ali permanecia protegido por um círculo de confiança que crescia com cuidadoso discernimento. Não precisamos de publicidade, dizia Miguel aos pais ansiosos por compartilhar as melhorias de seus filhos. O que acontece aqui é sagrado demais para virar manchete de jornal. As famílias que faziam parte do projeto desenvolveram um sistema próprio de comunicação e apoio mútuo. Organizavam-se em grupos de suporte, compartilhando experiências e celebrando cada progresso, por menor que fosse. A fazenda tornou-se não apenas um centro de cura, mas uma comunidade unida por laços de esperança e gratidão. Estrela, a égua que nunca abandonara seu filhote, mesmo nos momentos mais sombrios, agora auxiliava Luar em seu trabalho especial. Sua presença maternal trazia conforto adicional às crianças mais assustadas, e seu instinto protetor ajudava a manter a ordem durante as sessões mais movimentadas. Uma tarde, enquanto observava uma sessão particularmente emocionante, uma menina de 7 anos dando seus primeiros passos sem apoio, Manuel percebeu algo extraordinário. Não era apenas Luar que havia sido transformado pela experiência na igreja antiga. Todos eles, de alguma forma, haviam sido tocados por algo maior que eles mesmos. Veja só, disse ele a Helena, que estava ao seu lado. Quando resgatei Luar daquele penhasco, pensei que estava salvando apenas um potro. Mas, na verdade, estávamos sendo escolhidos para fazer parte de algo muito maior. Helena assentiu, seus olhos marejados ao ver mais uma criança vencendo suas limitações. Às vezes, os maiores milagres acontecem através das maiores adversidades, respondeu ela. Ricardo queria destruir algo precioso, mas acabou sendo um instrumento involuntário de uma bênção muito maior. A notícia da condenação de Ricardo Mendes chegou discretamente através dos jornais. O empresário enfrentaria anos de prisão por suas fraudes e crimes, mas na fazenda seu nome raramente era mencionado. O foco estava no futuro, nas possibilidades, na esperança que crescia a cada novo dia. Clara, em uma das reuniões de família, que se tornaram tradição aos domingos, resumiu o sentimento de todos. Sabem o que é mais especial sobre Luar? Não é só que ele nos ajuda a ficar mais fortes, é que ele nos ensina que todos temos algo especial dentro de nós, algo que pode ajudar os outros. Miguel abraçou a filha com orgulho, observando como ela agora se movimentava com graciosidade natural. E pensar que tudo começou com um ato de crueldade, refletiu ele. Mas o amor sempre encontra um jeito de transformar até mesmo as piores intenções em algo belo. Manuel, sentado em seu lugar favorito na varanda, contemplava o pôr do sol com um sorriso sereno. O velho pescador solitário havia encontrado, em sua terceira idade, uma família e um propósito que transcendiam seus sonhos mais ousados. E ali, pastando tranquilamente no campo dourado pelo crepúsculo, Luar continuava sua missão silenciosa, transformando vidas uma de cada vez. O primeiro aniversário do Centro de Ecoterapia chegou com a suavidade de uma manhã de primavera. A fazenda, agora uma fusão harmoniosa entre a experiência dos Montenegro e o carinho da família de Miguel, preparava-se para uma celebração íntima, mas significativa. Crianças que antes mal conseguiam se mover, agora corriam pelo pátio, decorando-o com fitas coloridas e flores silvestres.
Clara, que havia se tornado uma jovem amazona habilidosa, coordenava os preparativos com a mesma graça que demonstrava em seus exercícios com Luar. Seu progresso era o testemunho vivo do milagre que acontecia diariamente naquele lugar sagrado. A menina que antes dependia de uma cadeira de rodas, agora se movimentava com a desenvoltura de uma bailarina. "Vovô Manuel", chamou ela, encontrando o velho pescador em seu lugar favorito na varanda. "O senhor vai contar a história para todos hoje? Sobre o resgate de Luar no penhasco?" Helena Montenegro, que chegava naquele momento com mais alguns convidados especiais, aproximou-se dos dois. "É porque não é apenas uma história de resgate", disse ela. "É um testamento de como a bondade pode transformar a crueldade em bênção." Os convidados que chegavam não eram apenas as famílias das crianças atendidas no centro. Havia também médicos renomados que, impressionados com os resultados inexplicáveis, tornaram-se aliados preciosos, documentando os progressos e oferecendo respaldo científico ao trabalho realizado ali. "Os resultados são impressionantes", comentava o Dr. Roberto, um neurologista respeitado, enquanto observava seus pacientes brincando livremente. "Há algo aqui que vai além da ecoterapia tradicional. É como se..." O cavalo, agora no auge de sua força e beleza, mantinha a mesma gentileza serena dos primeiros dias. Sua pelagem branca, que antes provocara a cobiça de Ricardo Mendes, agora era vista como um símbolo de esperança. As crianças o chamavam de Anjo Branco, um apelido que capturava perfeitamente sua natureza especial. Miguel reuniu todos no grande pátio para um momento de agradecimento. Sua fazenda, que antes lutava para sobreviver, agora prosperava não apenas financeiramente, mas principalmente em alegria e propósito. O antigo sonho de sua esposa falecida de transformar o lugar em um centro de cura havia se realizado de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. "Há um ano", começou ele, sua voz embargada de emoção, "éramos apenas uma família tentando sobreviver. Hoje somos uma comunidade unida pelo milagre da esperança." "É um sinal", sussurrou Manuel, lembrando-se da ameaça de Ricardo de que Luar nunca teria descendentes. "A vida sempre encontra um caminho de perpetuar a bondade." "Mas o verdadeiro milagre", disse Clara, agora ao lado de Luar, "continuará sendo nosso doce segredo." Manuel, observando a cena com o coração transbordando de gratidão, pensou em como sua vida havia mudado desde aquela noite tempestuosa no penhasco. De um velho pescador solitário, tornara-se parte de uma família expandida, unida por laços mais fortes que sangue. A menina sorriu, seus olhos brilhando com a sabedoria que só aqueles que passaram por grandes provações podem ter. "E às vezes, vovô", respondeu ela, "os anjos vêm com 4 patas e um coração maior que o mundo." Numa tarde dourada de outono, 5 anos após o dramático resgate no penhasco, Manuel caminhava lentamente pelo pasto principal do centro de ecoterapia, que agora se estendia por toda a antiga fazenda. Seus passos eram acompanhados por Clara, não mais uma menina frágil, mas uma jovem forte de 15 anos que havia se tornado instrutora assistente no programa. O velho pescador, cujas mãos calejadas agora conheciam mais sobre o toque em crinas do que em redes de pesca, parou para observar uma cena que se tornara comum, mas não menos especial. Luar, ainda majestoso em sua pelagem branca, guiava pacientemente os primeiros passos de uma criança. Ao seu lado, seu filho, também branco como a neve e igualmente gentil, ajudava outra criança em seus exercícios. "Quem diria, vovô Manuel", disse Clara, entrelaçando seu braço no dele, "que aquela noite terrível no penhasco seria o começo de tanta coisa boa." A fazenda havia se transformado em um verdadeiro santuário de esperança.
Os antigos estábulos deram lugar a instalações modernas, mas mantendo a simplicidade acolhedora que sempre caracterizou o lugar. Novos alojamentos foram construídos para receber famílias de lugares distantes e uma pequena capela, réplica da igreja antiga da montanha, ocupava um espaço especial no terreno. Helena Montenegro, que dividia seu tempo entre o Haras principal e o centro de ecoterapia, aproximou-se do grupo. Seus cabelos estavam mais grisalhos, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho determinado de sempre. Ele pergunta sobre as crianças, indagou Clara, que surpreendentemente havia sido a primeira a sugerir que respondessem às suas cartas. Sabem o que mais me impressiona? Comentou ele, observando o grupo de crianças que praticava exercícios sob a supervisão de Teresa. Como cada nova geração de potros nascidos aqui, parece herdar não apenas a coloração de luar, mas também sua gentileza especial. Era verdade. Os descendentes de Luar e Estrela, todos brancos como a neve, demonstravam uma capacidade extraordinária de conexão com as crianças que chegavam para tratamento. A linhagem que Ricardo Mendes tentara destruir havia se transformado em uma dinastia de cura e esperança. O som de risos infantis encheu o ar quando uma das crianças conseguiu dar seus primeiros passos sem apoio. Seus pais, observando à distância, choravam de alegria, uma cena que se repetia quase diariamente no centro. Manuel contemplou o horizonte onde as montanhas se encontravam com o céu. Às vezes, admitiu ele, mas descobri que existem diferentes tipos de ondas no mundo. Algumas são feitas de água salgada, outras de esperança e milagres. Sabe o que mais me emociona? Disse Helena, sua voz suave. Como um ato de crueldade pode ser transformado em tanta bondade quando pessoas de bom coração se unem. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No pasto, crianças brincavam livremente, seus corpos antes limitados agora movendo-se com crescente desenvoltura. Pais conversavam, compartilhando histórias de esperança e superação. A equipe do centro se preparava para mais um dia de trabalho abençoado. Manuel observou tudo com olhos marejados, seu coração transbordando de gratidão. O velho pescador solitário havia encontrado muito mais que uma nova família. Havia se tornado parte de um milagre contínuo, um testemunho vivo de como o amor pode transformar até mesmo as mais sombrias circunstâncias em luz. No fim das contas, concluiu ele, enquanto todos se reuniam para a tradicional oração do entardecer, talvez o maior milagre não seja a cura física, mas como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma.